A gente já mostrou aqui no Salve Salve, Felipe, que o governo de Jair Bolsonaro foi o que mais liberou emendas e menos aprovou projetos, considerando todos os presidentes desde 2003. Falamos a respeito disso tem alguns dias. Com a PEC do voto impresso não foi diferente e não deu certo outra vez. Às vésperas da votação da proposta na Câmara, o governo abriu o cofre e pagou 1 bilhão e 30 milhões de reais em emendas individuais, segundo o jornal Estado de São Paulo. A operação de transferência foi feita pelo mecanismo do cheque em branco, pelo qual os parlamentares transferem recursos a prefeitos e governadores sem fiscalização. Dos 229 deputados que votaram a favor do voto impresso, 131 receberam o dinheiro uma semana antes da análise do texto no plenário da Casa. Pois é, 1 bilhão de reais para comprar voto de parlamentar, que é o que tem feito Jair Bolsonaro com distribuição de cargos e emendas, sem conseguir aprovar o projeto, que é a única pauta dele. É a única pauta do governo dele, sobre a qual ele fala todos os dias, e mesmo depois da derrota, na comissão e no plenário da Câmara, ele continua falando. Agora, repito, vai ter a prisão do Roberto Jefferson aí para explorar também, pelo menos por meio da sua claque. Vamos ver o quanto ele vai terceirizar, o quanto ele vai assumir esse enfrentamento, para posar aí de antissistema, né? Mas ele está lá comprando apoio parlamentar para depois dizer assim, não, você veja bem que a disputa foi equilibrada na Câmara dos Deputados. Ele dá 1 bilhão de reais, atinge mais de quantos foram? 133? 131 assim? Receberam. 131 receberam, pois é. E aí consegue lá 229 votos e 79 a menos do que os 308 necessários, e faz uma frente com o pessoal que votou contra o voto impresso e diz, tá equilibrado, olha e tal, então nós vamos ter uma eleição em que nem os parlamentares confiam nas urnas eletrônicas e tal, todo mundo que foi eleito pelas urnas eletrônicas, né? Outro dia eu estava até lembrando do Groucho Marx, que não é o Karl Marx, não tem nada a ver com um ideólogo comunista, mas é um comediante americano que tem aquela célebre frase de que não aceita um clube, né, que o aceite como sócio, né? Não quer ser membro de um clube que o aceite como sócio. E o Jair Bolsonaro não quer aceitar um sistema eletrônico, um sistema eleitoral, pelo qual ele próprio é eleito deputado federal várias vezes e presidente da República. A diferença, é claro, entre o Groucho Marx e Jair Bolsonaro é que a comédia do primeiro, que era comediante mesmo, era voluntária, né? Isso quer dizer, obviamente, como tantas vezes já falei aqui no programa, que seja impossível aumentar ali a transparência sobre o processo eleitoral. Não, é possível aumentar, tanto que o Tribunal Superior Eleitoral está se predispondo a isso com algumas medidas, embora fosse contrário à proposta do voto impresso. Então, Jair Bolsonaro, ele faz o toma lá, toma lá. O toma lá da cá, durante o governo dele, virou o toma lá, toma lá. Ele entrega, entrega, entrega e não consegue nada em termos de pautas de governo para ele, e muito menos ainda para o Brasil, porque não quer dizer também que as pautas do governo dele são as melhores para o país. E esse caso é bastante ilustrativo de tudo isso que é devidamente manipulado pela propaganda bolsonarista. E hoje há programas disfarçados de jornalismo que são agências de publicidade do governo, né? Não se trata de jornalismo aquilo, né? São pessoas que estão fazendo o marketing político desse grupo, distorcendo a realidade, omitindo informações e pregando esses binarismos, esse tribalismo, essa que é a palavra, quer dizer, investindo nesse senso de pertencimento a uma determinada tribo, que supostamente seria a bonzinha, a boazinha, a iluminada e tal, contra outra que supostamente é malvada e suja. Não quer dizer que não haja as pessoas perversas e sujas, mas eles colocam todo mundo no mesmo saco, na mesma bolha, a partir do momento em que qualquer pessoa traga simplesmente uma notícia incômoda ou faça as críticas condizentes aos seus princípios e valores em relação ao grupo deles. É isso que sobrou para o bolsonarismo, é a propaganda mais rasteira, porque eles não têm competência para fazer realizações. Então eles precisam comprar apoio o tempo todo, e agora querem oficializar, constitucionalizar,
por meio de uma PEC, né, as pedaladas dos precatórios, dívidas decorrentes de derrotas judiciais da União, para turbinar o Bolsa Família, que Bolsonaro chamava de Bolsa Farelo, que ele dizia que era compra de voto petista do eleitorado, principalmente do Nordeste. Então você vê que na própria visão dele, ele quer comprar votos, tanto do eleitorado, quanto dos parlamentares, que ele tanto criticava, né? Pelo mecanismo que ele tanto criticava, do toma lá da cá, que ele, repito, ainda consegue fazer pior, que é o toma lá, toma lá. Então isso é o bolsonarismo, é a compra de apoio e a atitude beligerante e reacionária. A atitude séria, centrada, pragmática, realista, levando em consideração a complexidade da realidade, todos os seus elementos, com um planejamento estratégico de médio e longo prazo, poder de persuasão e convencimento, por meio de argumentos racionais, com base nos fatos, isso eles são absolutamente incapazes de fazer, como ficou claro, inclusive, quando fracassaram na tentativa de criar o partido Aliança pelo Brasil. É um fracasso atrás do outro, o resto é fumaça.